As revisões sistemáticas são basicamente o que nós utilizamos para as práticas baseadas em evidência. Ou seja, é extremamente importante para nós médicos, diante de um paciente, na hora de tomar a decisão. Qual é o melhor exame de laboratório a pedir, qual é o melhor medicamento a prescrever, né? E a gente deve tomar nossas atitudes baseadas em evidência. Mas a nossa decisão não vai ser só baseada na investigação, nas evidências científicas. Claro, nós vamos usar também nossa experiência clínica com aquela população, com aquele tipo de paciente e também considerar os valores dos pacientes, ouvi-los, né? Então, uma boa decisão, ela junta a nossa experiência clínica, as evidências científicas e também a cultura, fazendo parte disso tudo a religião, os valores dos pacientes, né? Para que a gente possa tomar uma decisão que ele vá cumprir e tenha o melhor resultado para esses pacientes. Existe uma hierarquia de evidências científicas, né? Os estudos que têm mais valor são exatamente as revisões sistemáticas. Então, como eu, no momento de fazer essas revisões, como nós vamos ver, eu considero uma série de publicações, classifico essa qualidade, os protocolos, as nossas decisões baseadas em revisões sistemáticas são as mais adequadas. Ao fazer uma revisão sistemática, nós podemos achar estudos com a mesmíssima metodologia em que eu posso juntá-los em um estudo só e aí recalcular a incidência, o risco relativo, o que for, dependendo do tipo de estudo. Disso nós chamamos meta-análise. Então, a meta-análise é uma revisão científica feita com estudos de metodologia adequada, em que eu vou recalcular, juntando todas as coortes daqueles estudos, recalcular as minhas conclusões, né? Então, na hora de fazer protocolos, tomar uma decisão clínica e recomendar, por exemplo, um medicamento, eu posso considerar série de casos, caso controle, estudos de coorte, e aí eu vou subindo na hierarquia de bons estudos. Os ensaios clínicos feitos de forma aleatória já têm uma boa qualidade, né? E no topo disso tudo as revisões sistemáticas. Mesmo para leitura de textos hoje, é preciso você entender as classificações de revisão sistemática. Então, esse aqui é um livro que eu adotava quando dava aula de semiologia pediátrica aí na FASE. Esse livro, ele nos introduz a uma tabela dele de graus de recomendação. Então, ele fala, olha, uma recomendação é A, quando ela foi baseada em ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas. Ela é B, quando estudos de coorte, e por aí vai. Em último lugar, opiniões de especialistas, de comitês, opiniões. Então, se eu não tenho evidência nenhuma, né, de que aquela medida, qual a melhor medida naquela situação. Às vezes eu escuto aquela pessoa que é minha referência e que me orienta sobre o que ela acha a melhor conduta. Esse é um nível de evidência que não é desconsiderado, mas é um nível frágil, ou seja, aquela conduta não passou por melhores tipos de estudo. Então, por exemplo, nesse texto ele fala lá, a criança é alimentada somente com leite materno até os 6 meses de vida, apresenta menor morbidade e maiores são os efeitos benéficos. Então, é um nível de evidência B. Ele fala, estimular a amamentação orientando a livre demanda, frequência e duração. Então, uma criança deve mamar a hora que quiser e o tempo que ela quiser.
o nível de evidência de que isso funciona é A. Então, é uma evidência muito forte, né? Não prescrever complementação com outros leites também é uma boa conduta, mas aí o nível de evidência que eu tenho para isso é C. Então, dependendo dos valores do meu paciente, eu vou insistir ou não em determinada conduta, dependendo do nível de evidência que eu vou considerar. Já para decisões de saúde pública, o Center for Disease Control and Prevention de Atlanta, ele considera uma tabela assim, em que ele compara impacto com nível de evidência. Então, se eu recomendar toda a população idosa a vacinar contra a gripe, qual é a evidência que eu tenho disso e qual vai ser o impacto? Então, isso é muito recomendado, baseado em que eu tenho. Então, por exemplo, aqui um texto deles sobre o uso de antibiótico na mãe portadora do estreptococo do grupo B para eu prevenir as crianças. Então, o tempo todo eles vão colocando lá, tá lá. A penicilina é o agente de escolha para ser usado intraparto para essa profilaxia e a ampicilina é uma alternativa aceitável. Então, ele dá a isso uma força de evidência A1, AI, né? Ou 1. Então, ele fala, olha, tem estudos de qualidade que mostram isso, e isso é firmemente recomendado pelo seu impacto. Então, daqui para frente, raros são os livros, textos que vão sair sem nível de evidência, apenas com aquela referenciazinha lá na frente, né? Nós ainda temos no Brasil muitos textos assim, mas se vocês forem a publicações mais atualizadas, vocês vão encontrar não uma referência na qual se baseou aquela opinião, mas uma classificação de nível de evidência. Em geral, você usa as duas coisas, usa o nível de evidência e uma referência de onde você baseou-se para aquela decisão. Então, as revisões sistemáticas são muito importantes para nós fazermos isso. Hoje, se você é um cardiologista, você vai ver milhares de artigos todo mês sobre a sua especialidade. E aí você teria que ler esses milhares de artigos, classificar a qualidade dele. As revisões sistemáticas resolvem isso para nós. Eles leem os artigos e classificam as qualidades e dão para nós o resultado dessas revisões, né? O que eu chamo de revisão sistemática? É porque eu, antes de começar a revisão, eu estabeleci critérios. É diferente quando a pessoa fala assim, eu vou fazer uma revisão se cloroquina funciona para Covid-19. Aí ele vai lá no computador, escolhe uns trabalhos que estão na língua mais confortável para ele ou que não são pagos e faz uma revisão. Não, isso não é uma revisão sistemática. A revisão sistemática, você primeiro tem uma pergunta bem clara. Por exemplo, nós poderíamos fazer a pergunta, a cloroquina usado num paciente com Covid-19 grave diminui o número de pacientes que vão para intubação? Então, essa é uma pergunta clara. Aí ele coloca lá os parâmetros. Eu vou procurar em tais sites, eu vou aceitar tais línguas, eu vou fazer num período de tempo tal, e eu só vou aceitar estudos desse tipo, né? Não existem, inclusive, sites que são especializados na publicação de revisões sistemáticas, que ajudam muitos serviços na hora de fazerem seus protocolos. Olha, quando chega aqui um paciente com sobrepeso, 60 anos de idade e com hipertensão leve, eu devo pedir glicemia de todos eles? Isso melhora o prognóstico deles? Então, eu vou lá e acho revisões sistemáticas desse tipo e vou estabelecendo minhas condutas com segurança. Então, ela é sistematizada porque ela é transparente em relação a tudo que se fez para escolher os artigos, né? Você, então, tem uma pergunta bem clara para ter uma resposta objetiva.
E a resposta pode ser sim. Nos estudos de qualidade avaliados aqui, a cloroquina diminuiu o percentual de pacientes que foram para intubação. Ou não, comparando o grupo que recebeu cloroquina e guaraná, as revisões que eu considerei indicam que não diminui o risco. Ou não encontramos na literatura uma conclusão adequada se isso acontece ou não. Então, a revisão sistemática pode chegar nesses meios, né? Elas fazem grandes buscas na literatura. A metodologia tem que explicar claramente o que foi procurado, como foi procurado. Se eu envolvo mais pesquisadores, geralmente envolvo. Eu tenho que ter um protocolo muito claro que todos os pesquisadores vão seguir e depois sintetizar os resultados. Olha, os artigos de qualidade foram esses 5, esse chegou a essa conclusão, esse aquele, e a conclusão final da nossa revisão é que ainda existe dúvida na literatura em relação a isso. Então, a revisão vai ter uma conclusão final. Ela reduz muito, então, o risco de vieses, de que num estudo eu tenha tido um resultado que não seja tão adequado. Com uma metodologia cuidadosa, um outro grupo pode repetir essa revisão, ela é replicável, né? E ela pode, então, ajudar a solucionar controvérsias quando existe conflito de posições, né? E ela vai, então, te dar bases para tomada de decisão. Qual o antihipertensivo de escolha para um paciente de 60 anos com hipertensão leve e diabetes tipo 2, sem outras complicações? Então, as revisões vão dizer, olha, até o momento, o que teve melhores resultados de risco-benefício foi esse medicamento aqui, né? Então, ela está por trás da boa conduta, das nossas boas condutas médicas, né? Então, você formula uma pergunta, elabora o protocolo para o grupo, né? Estabelece esse grupo, faz uma estratégia de busca, onde que eu vou buscar, né? Em quais sites, deixo bem claro os critérios para eu incluir e excluir artigos. Olha, o artigo que não foi de caso controle, por exemplo, foi inferior a isso, eu vou excluir. Então, tem que estar bem claro lá, tá? Então, você vai pegar esses artigos, analisá-los todos, né? Até que você faz uma síntese desses estudos, interpreta seus dados e oferece num texto final uma conclusão para quem está lendo, né? Sobre o momento da literatura médica em relação àquele problema.